o que significa que o pai do Colin tá em Elbaf ou continua lá. E muito provavelmente ele seja esse cara aqui, que é a Big Mom fazendo a mesma coisa quando era uma criança e ainda com uma espada de metal ou de aço. Então qualquer coisa que esses seres humanos aqui fizerem vai cair a conta nos Chapéus de Palhas. Fala galera, voltei, eu sou o Lucas e trouxe aqui as minhas opiniões sobre o capítulo 1135 de One Piece, que ainda bem que saiu antes do final da virada do ano, porque eu tenho umas continhas pra pagar. Mas o que significa que no começo do próximo ano a gente não vai ter capítulo, mesmo que no final desse tenha dito que não vai ter pausa, em algum momento a gente vai ter, porque esse capítulo vazou antes, era pra sair só no próximo ano. Antes do vídeo começar, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque eu tô sentindo um cheirinho de M. A gente tá vendo que os Mugiwaras estão sendo elevados e celebrados pelos gigantes, mas acho que pelas ações do Chapéu de Palhas e de outros humanos, essa moral que eles têm vai abaixo, e os Chapéus de Palhas ainda vão ser caçados em Elbaf. Agora a gente vai lá para o capítulo, começando com uma parte bem interessante e bem legal, que é a Otama macetando o Holden. A gente não imagina ali que um cara velho que nem um Holden com uma Smile vai apanhar para uma criança, mas mostra a evolução da Otama, que ela tá levando a sério a promessa que ela fez com o Luffy, de que quando eles voltarem, se ela já for uma Kunoichi, ela vai poder navegar com o Chapéu de Palhas. E agora que a gente tem que tanto a Lilith quanto a Bonnie, elas provavelmente vão ficar em Elbaf, a gente ainda não vai ter outro Chapéu de Palhas entrando para o bando. Gostei muito, achei muito interessante essa parte. O capítulo começa apresentando o Bíblio, que é uma coruja que comeu uma Akuma no Mi e faz com que tudo o que entre no seu domínio cresça dependendo se ela quiser, e está funcionando principalmente só com livros. Mas foi dito que essa coruja tem centenas de anos, se eu não estiver enganado, e que ela protege, ou é meio que a guardiã dos livros em Elbaf. Mas um ponto interessante em relação a isso é que a Lilith fala a possível Akuma no Mi que essa coruja comeu, que foi a Iku Iku no Mi, o que dá para ela o poder de aumentar o tamanho das coisas. E aí a gente esquece que a Lilith, representando o Vegapunk, a gente tem o maior cientista do mundo de One Piece, o maior cérebro de One Piece também, e que ele já leu a enciclopédia das Akuma no Mi. Então pode ser que em algum momento seja explicado algum poder de Akuma no Mi, ou sei lá, o poder do Loki antes de ser revelado, própria Lilith possa explicar pra gente. Ou quem sabe ela dá um spoiler de possíveis poderes que o Chapéu de Palhas ainda vão enfrentar, sei lá. Eu sei que eu gostei dessa parte, me fez lembrar que a Lilith é o cientista o maior cientista do mundo de One Piece. Do lado de fora da biblioteca a gente tem ali o Chapéu de Palhas mostrando que tem uma verdadeira adrenalina para as crianças gigantes, porque elas são meio Nutelinha. Elas estão sendo treinadas não fisicamente, mas mentalmente, não gostam de nada relacionado à força, à aventura ou qualquer outra coisa do tipo, porque um balanço, que é uma diversão das crianças, foi elevado à enésima potência em relação ao seu uso ou seu divertimento, e as crianças não estão curtindo nada disso. Pra gente ver que realmente a última geração dos guerreiros de Elbaf foi a geração da Geralt, se eu não estiver enganado o nome dela, ou Gerd, na verdade. E essas crianças aqui não estão aguentando a pressão, não. Luffy e o Sop até apanham, o Sop ali entrou de gaiato porque ele estava tentando impedir o Luffy, mas esses momentos são muito engraçados, onde a Nami maceta mesmo o Luffy e os outros. E aí a gente chega num ponto interessante, ou num momento interessante do capítulo, que é o Colin. Ele é uma criança fora da curva em relação às outras crianças que são pacíficas. Ele não, ele quer ser um guerreiro, ele quer lutar, e ele já chega atacando o Luffy, que se esquiva. Mas aí depois, quando ele ataca o Luffy de frente, o Luffy simplesmente levanta o braço ali e quebra a espada de madeira do Colin, dessa criança gigante. E isso me fez lembrar de um outro momento, que é a Big Mom fazendo a mesma coisa quando era uma criança e ainda com uma espada de metal ou de aço. E a Big Mom aqui não tá usando o hack do armamento Koka.
até porque nessa época ela não sabia. O que mostra o quão bizarra e absurda é a Big Mom, mesmo antes de se tornar Big Mom só como Li-Lin, ali naquele estado de larica dela. Ela não só foi capaz de quebrar essa espada aqui, como também de derrotar e matar um dos gigantes guerreiros mais fortes que já existiram. Só pra gente ver, quando uma pessoa fala mal da Big Mom, que ela é fraca ou coisa do tipo, os feitos que ela teve. Por mais que muita gente considere ela um meme, eu não considero. Aqui o Luffy só tá brincando mesmo, levantou o braço e quebrou a espada de madeira do Colon. Mas o Luffyzinho também não foi muito, não mediu muito a sua força contra o menino, porque já foi no Gear Third pra atacar ele com tudo e até arrebentou o chão aqui. Mas um outro ponto interessante também é que o Colon ainda assim conseguiu se esquivar. O que mostra que, assim como Hairudin lá no passado, no flashback da Big Mom, treinava para ser um guerreiro poderoso no futuro, aqui o Colon também treina para ser um guerreiro absurdo no futuro. Ele fica impressionado com quão forte o Luffy é como um Yonkou, que ele foi dito sendo um Yonkou, e aqui é mostrado pra gente como as crianças elas não gostam do Colon, porque ele é agressivo, porque ele quer ser um guerreiro, ele quer lutar, ele quer arrumar confusão, quando todas essas outras crianças são pacifistas. Em algum momento do arco, eu espero que vá acontecer uma reviravolta, e que as crianças também vão entender que é importante que elas sejam fortes fisicamente ou guerreiros, mas não só guerreiros idiotas que vão para o campo de batalha para morrer. Guerreiros fortes e inteligentes. Eles vão associar tanto a força quanto a inteligência. Em algum momento disso, em algum momento desse arco, isso vai acontecer. Como aconteceu no final de um ano, onde as crianças eram orientadas de que a família Kozuki era o pior mal que o ano já teve, que o Kozuki Oden era a pior pessoa possível, e no final elas foram ensinadas da verdadeira história do país de Wano. Mas um ponto interessante dessa aparição do Colon aqui é que é revelado que a Ripley é a mãe dele, e não só isso, que o Colon ele é filho de um ser humano normal. Então ele é a junção de um ser humano com um gigante. E isso me fez questionar se ele não seria da raça dos bucaneiros, que eu tive a impressão de que bucaneiros eram a mistura de gigantes com seres humanos, e aí criaria humanos com estatura maior do que seres humanos normais. Só que eu fui pesquisar e não tem nenhuma informação sobre os bucaneiros serem realmente metade humano, metade gigante. E a gente vê aqui que o Colon, mesmo sendo metade humano ou com sangue de humano e sangue gigante, o sangue gigante dele predominou, e ele é do tamanho das outras crianças. Ele pode ser facilmente confundido com um gigante normal. E essa parte aqui é interessante porque a Ripley fala que ela não se casou com o cara, mas eles mantêm união estável. O que significa que esse cara ainda está em Elbaf. Eles vivem aí em Elbaf. E aí a gente volta para o quadro onde o Colon saiu daquele bar à beira-mar para ir encontrar com o Chapéu de Palhas. E essa garçonete aqui, ela fala o seguinte: se você também está indo até o mundo solar, aqui está a comida que o Ripley adora. A Ripley é a mãe dele, ele acabou de entregar essa comida nesse capítulo para ela. Mas o que essa garçonete fala, ou continua falando, é que coloquei um pouco da comida favorita do papai também, tá? O que significa que o pai do Colon tá em Elbaf, ou continua lá. E muito provavelmente ele seja esse cara aqui, que também está em Elbaf. Pra gente ter certeza, é só ver a proporção da floresta, do urso, com a proporção desse cara aqui. E ele muito provavelmente é um ser humano. E todas as teorias apontam para ser o Scopergaban, que está em Elbaf. Se for o Scopergaban, seria muito interessante. Muita gente fala no Chique, mas eu acho que o Chique é uma persona importante demais para ser introduzido nesse momento da obra, e ele poderia até chamar mais atenção do que o Chapéu de Palhas, por exemplo. Muita gente iria querer saber das suas ações, até porque ele tinha um plano para 20 anos no futuro, não sei.
Então, acredito que seja mais... a maior probabilidade que seja o Scooper Gaban. E seja ele o pai desse garotinho aqui, o Colin, e que traçou aqui a Mana Ripley. O capítulo continua com o Chapéu de Palhas, principalmente o Luffy, decidindo que eles vão pra comemoração porque ele tá com fome. E a Bonnie com a Lilith dizendo que vão ficar ali na biblioteca e vão atrás, pelo menos a Lilith, vai atrás de uma permissão para ficar em Elbaf. O que faz a gente se questionar, ou ter certeza de que a Lilith não vai entrar pro bando do Chapéu de Palhas, até porque no capítulo anterior ela disse que iria desenvolver a tecnologia para trazer o corpo do Vegapunk de volta, e a Bonnie muito provavelmente também não vai, porque um dos locais mais seguros para ela permanecer é em Elbaf. E a gente nota que desde que ela saiu de Egghead, ela não voltou mais para sua forma de adulta. O que significa que agora ela vai viver realmente como uma criança, ou pode viver realmente como uma criança, e chega de vida de pirata. Então acredito que ela também não vai navegar mais com o bando do Chapéu de Palhas, ou perdeu ou não existe mais essa possibilidade. Para a gente ver as novas vestimentas do Chapéu de Palhas que faltavam em Elbaf. Porque a Gerd, agora sim a Gerd, ela faz roupas para seres humanos. E aqui a gente tem duas gigantes que adoram seres humanos. E isso é estranho, porque a Gerd aqui adora fazer roupas para seres humanos, além daquele doidão lá no início do arco, e a Ripley traçou um ser humano. Então a gente tem aqui gigantes, mulheres, que são doidas por seres humanos. Isso aqui é bem interessante, não sei. Para aí a gente ir para o castelo onde aqueles intrusos apareceram em Elbaf, e com um só ataque, a parceira ali do Shonks derrubar um gigante facilmente. Pelo ataque que ela lançou, né, em um dos quadrinhos faz parecer que é aquele Shigan, ou a pistola de dedo, lançada de uma forma que o cara só foi sentir poucos segundos depois, não sei. Também não sei se é o Shigan, mas ela conseguiu, ou ela teve força o suficiente para, sem se esforçar, colocar um gigante de joelhos facilmente, e ele não conseguiu nem se mover depois. E aqui é que começa a feder uma coisinha, porque os gigantes se questionam se esses seres humanos eles estão com o bando do Chapéu de Palhas, porque os únicos permitidos em Elbaf nesse momento são os Chapéus de Palhas e aqueles que estão com eles. Então qualquer coisa que esses seres humanos aqui fizerem vai cair a conta nos Chapéus de Palhas. Além do fato de que o Luffy prometeu pro Loki que vai libertar ele. Então, em algum momento, os Chapéus de Palhas, que agora estão sendo celebrados por todos os gigantes, estão tendo as boas-vindas por todos os gigantes e por tudo que eles fizeram com os principais gigantes de Elbaf, a gente pode ter essa cena aqui deturpada em algum momento de Elbaf, em, sei lá, em uma fogueira de sacrifício, onde os Chapéus de Palhas vão ser crucificados, e os gigantes aqui em volta, como nessa imagem, eles vão estar gritando de raiva com os Chapéus de Palhas, por algo que muito provavelmente eles não fizeram ou fizeram, se o Luffy realmente libertar o Loki e ficar claro que foi ele que fez isso. Então acredito que essa idolatria dos gigantes com os Chapéus de Palhas vai virar o avesso até o final desse arco. Essa é uma coisa que eu acredito que vai acontecer. Um ponto interessante é que foi revelado que aquele gigante que o Rayleigh salvou lá no arquipélago de Sabaody é um companheiro do Hyrudin. E é esse cara aqui, ó. Eles se parecem muito, só que a barbona que ele tem hoje em dia diferencia. E eu acredito que muitos dos fãs de One Piece que fazem teoria só não descobriram ou não tinham descoberto ainda, porque esse cara aqui não foi tão relevante. Mas se ele tivesse entrado em foco em algum momento e os fãs fossem pesquisar na obra, eles iriam associar esse cara aqui com esse gigante que foi salvo lá no arquipélago de Sabaody. E aí foi revelado aqui, achei bem interessante o Oda fazer essa revelação. Para no final do arco, a gente ter aqui o gigante mais antigo vivo, com 405 anos, aparecendo na comemoração do Chapéu de Palhas, e a gente vê que o tamanho dele é quase 2 vezes o tamanho de um gigante. Cara, o bicho é um colosso, é uma montanha. Eu só não sei se o Oda, ele meio que, sei lá,
não vou dizer que ele errou a proporção, mas quando esse gigante aparece lá no flashback da Big Mom, e a gente vê aqui a Big Mom pequenininha aqui no canto, esse mesmo gigante, ele nem era o mais alto era o seu parceiro, que foi morto pela Big Mom, e se tu comparar ele em pé, ele não é muito maior do que esse outro gigante sentado. Então eu acho que o Oda meio que, sei lá, aumentou em muito o tamanho desse gigante ou errou aqui na proporção. Porque ele é muito maior que esse gigante aqui. E eu achei isso bem estranho, na verdade. Mas eu quero saber as suas opiniões. O capítulo se encerra aqui. Não é um capítulo tão revelador, tão impactante, mas estamos aqui no início do arco de Elbaf. E eu quero saber suas opiniões em relação a esse capítulo. Comentem aqui embaixo se vocês acham que os Chapéus de Palhas vão ser caçados ainda em Elbaf, que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!